Greve global pelo clima hoje, mundialmente. O evento é organizado pelo movimento ambiental Fridays for Future, do qual faz parte a ativista Greta Thunberg. O manifesto pela greve global informa que as nações ricas são responsáveis por 92% das emissões globais e o 1% mais rico da população mundial é responsável pelo dobro da poluição produzida pelos 50% mais pobres. Para falar sobre o atual cenário climático catastrófico mundial, a gente convidou aqui a Ana Terra Pimentel Santana, estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília, UNB, e militante socioambiental no Movimento Jovens pelo Clima Brasília. Olá, Ana Terra, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, muito obrigada, prazer é meu. Bom, Ana, a gente convidou também o Marcelo Rocha, ele que é diretor executivo, né, do Instituto AICA, uma organização de juventude, né, que acredita na intersecção entre raça, clima, gênero e território. Ele também é ativista, né, do Fridays for Future Brasil, só que ele está em Marrocos, enfim, a nossa querida pauteira Terlânia marcou com ele, e a nossa querida Ana Ama e nossa editora também está em contato com ele, mas até agora a gente não conseguiu, portanto, somos nós, hein, Ana Terra? Vamos conduzir aqui essa conversa. Vamos lá, agora falando de você inicialmente, Ana Terra, antes de falar exatamente dessa mobilização, né, que você está em Brasília, você vai me contar detalhes, mas eu quero saber um pouquinho da tua história, Ana Terra, como é que você começou, né, a se envolver nessa luta pelo clima? Olá, então, eu sou filha de engenheiros florestais, né? Então, meio ambiente para mim sempre foi uma pauta muito presente na minha criação, e enfim. E aí eu decidi fazer ciências sociais, né? Então, lidar mais com pessoas, sociologia, antropologia. E em 2020, né, se não me engano, 2021, eu entrei no Jovens pelo Clima Brasília. Uns colegas meus que fundaram em 2019, então eu estudei com eles no ensino médio. Em 2021 eu tive a oportunidade de entrar no movimento. E a gente começou essa articulação de como o meio ambiente afeta também as pessoas. A gente fala que o meio ambiente é uma luta guarda-chuva e dentro dela tem as outras lutas, né? As outras pautas muito importantes que também falam sobre opressão e como as pessoas são afetadas pela crise climática. Então, juntando minha paixão, né, pela sociologia, antropologia e a minha criação, né, que já vem na área ambiental, eu entrei no Jovens pelo Clima e me interessei por essa pauta, né, da socioambiental. Agora, Ana Terra, incrível, né? Você tem a terra no seu nome, né? Isso aqui é muito forte, né? Eu queria que você falasse, enfim, desse simbolismo, né? Que você, inclusive, carrega aí no seu nome, né? E também sobre a sua trajetória, por exemplo, alguns pontos, algumas manifestações, alguns eventos que você já tenha participado, como é que te marcaram. Conta para mim um pouquinho. Então, sobre essa coisa do nome, o meu nome realmente é um pouco forte, um pouco diferente. Quando mais nova tem toda essa questão, né, de ficar um pouco com vergonha, querer ser chamada de Ana, mas eu fui crescendo, né, e, como eu disse, sempre a questão ambiental, gosto muito de plantar, tenho horta aqui em casa, então é uma coisa que também faz parte da minha vida pessoal, como, enfim, uma espécie de terapia, e fui crescendo e ter terra no nome é, na verdade, muito gratificante, né, ter o nome da minha casa comigo. E eventos que me marcaram, eu acho que talvez onde eu moro, né? Eu vivo em uma casa aqui em Brasília que é no núcleo rural, assim, é 20 minutos do Congresso, mas já é no meio do mato, no Cerradão. Então eu acho que ter crescido aqui com os meus pais, a gente planta muito desde sempre. Depois que eu cresci, sempre fui de muita manifestação, mas em 2019 a gente teve uma aqui em Brasília pelos Jovens pelo Clima, que também foi puxada internacionalmente, que foi muito grande, foi muito bonita, também organizada por jovens com muito apoio, e eu lembro que essa manifestação marcou bastante, porque essa coisa, né, nós somos jovens, eles eram meus colegas, mas eu não fazia parte do movimento, e é muito interessante você ver como se constrói, né, uma mobilização que tem umas pautas importantes, que às vezes tem uma configuração diferente,
porque são pessoas jovens que estão aprendendo a falar de política, ao mesmo tempo tem muito que contribuir com a política, então a gente tem uns cartazes que falam de coisas diferentes, às vezes tem algum tipo de piada, e às vezes também esses pedidos de que a gente quer um futuro, e a gente quer um futuro diferente do que vem sendo apresentado pra gente, né? E aí essa manifestação me marcou muito. E eu acho que outro grande momento vem a pandemia, né? E eu passo bastante tempo em casa, começo a plantar mais, eu começo a ter uma horta que consegue alimentar a minha família, por exemplo, e essas questões ambientais vêm mais forte, né? Essa coisa de entender a natureza, como eu moro em casa, ver o caminho do sol e tudo mais. Aquela coisa, a pandemia foi um momento horrível, né? Mas por ter ficado em casa, a gente se conecta com outras coisas. E aí eu percebi que existia uma urgência da gente tratar da pauta climática de forma social também, trazer para os jovens isso, como a gente dialoga com os jovens sobre isso, e como os jovens conseguem dialogar com a classe trabalhadora, por exemplo, e com a sociedade civil, né? Porque a gente quer tentar trazer os temas que realmente afetam as pessoas, né? As catástrofes climáticas, o que acontece quando tem enchentes, deslizamento de terra, elas não são à toa. Existe todo um sistema, né, que trabalha para que essas coisas aconteçam, e um país, né, como o Brasil, se a gente for falar, que não está preparado para lidar com essas questões. E a gente não quer aumentar os problemas climáticos. A gente quer achar uma solução para a gente conseguir frear as questões climáticas e criar um novo sistema que consiga fazer com que a gente viva nesse planeta sem ter que lidar com essas mudanças, né? De uma forma mais harmônica e mais saudável. Muito bem. Ana, queria que você falasse sobre a mobilização de hoje, né? Essa greve aí global pelo clima, como é que vai ser em Brasília, e também a gente aproveita para falar sobre essa intersecção, né, entre raça, clima, gênero e território, né? Como é que você vê isso aqui no nosso Brasil? Então, começando pela manifestação, a gente vai ter aqui em Brasília, 3 horas da tarde, no Congresso Nacional, uma concentração. A gente sobe até a rodoviária depois das 5 e termina no Conjunto Nacional, ali do lado. A gente vai ter em todo o Brasil manifestações, né? Para quem quiser saber mais, sempre dá para entrar no Instagram do Fridays for Future Brasil, que lá tem as informações todas certinhas dos lugares e o horário e tudo mais, porque a gente tem em outras cidades também. Aqui em Brasília acontece às 3 da tarde no Congresso Nacional. É uma manifestação, como eu falei, de jovens, então a gente faz do jeito que a gente pode com os nossos parceiros, sempre querendo que mais jovens venham também. A gente fala que é uma sexta-feira de tarde, às vezes a gente tem aula e tudo mais, mas como a Greta já colocava, esse é o momento também da gente faltar aula, porque qual o sentido da gente estudar se a gente não tem um futuro, né? E se o futuro ele é tão incerto, a gente quer conseguir construir um mundo em que o nosso estudo faça sentido também. E sobre gênero, classe, raça e as questões ambientais, eu acho interessante a gente falar que são essas pessoas, né, as pessoas mais marginalizadas já pelo sistema, que sofrem com as mudanças climáticas principalmente, né? Como a gente vê quando chove muito, o que aconteceu em Petrópolis, né? São as pessoas normalmente que moram na periferia e que têm menos acesso a uma estrutura, por exemplo, de qualidade para sua casa ou mesmo no seu bairro, que sofrem, né? Que acabam morrendo e perdendo tudo que tem, e depois o que acontece, né? Essas pessoas perdem as casas, perdem os seus bens, e o que elas fazem depois? Já são pessoas que já são marginalizadas, né? A gente também fala de mulheres e crianças que sofrem muito com a fome, com a seca, elas são obrigadas a mudar de cidade, em muitos momentos a gente também fala dessa migração forçada, né, por conta de mudanças climáticas, e as pessoas negras, que normalmente são pessoas periféricas, né, por conta do sistema, ao mesmo tempo a maioria no sul global, então a gente também fala sobre questões, por exemplo, na África, né, o que acontece lá com desmatamento também, que aconteceu na África, é uma grande exploração, então a gente muda o ecossistema daquele lugar, e a gente muda a forma com que as pessoas vivem e colocam elas em um lugar de marginalidade, né. Então, isso acontece na África, isso acontece no Brasil, em todo o sul global, e normalmente pessoas negras, pessoas racializadas, na verdade, que sofrem mais, porque povos indígenas também, por exemplo, aqui no Brasil, têm as suas terras destruídas e seu modo de vida atacado, né, a todo momento. Então, elas são agredidas pelas mudanças climáticas, e as mudanças climáticas estão diretamente ligadas com essas questões do sistema, né, capitalista de exploração. Então, a exploração de minério,
a exploração dos recursos naturais, o desmatamento, as monoculturas, elas que degradam o meio ambiente e fazem da terra um lugar não habitável para os seres humanos, né? E é insustentável esse tipo de prática. A gente quer uma terra que seja habitável, que seja produtiva no melhor sentido, né? Com agroflorestas, com agroecologia, com agricultura familiar e com povos indígenas também nessas terras, povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, porque dessa forma a gente consegue, além de produzir alimentos em grande escala, de qualidade, orgânico e que favorece a população brasileira, né? Porque qual é o sentido da gente exportar soja e milho e outros metais, enfim, fazer toda essa exploração se a população está passando fome, né? A gente não está produzindo comida para as pessoas comerem, a gente não está produzindo comida para as pessoas terem uma alimentação que seja saudável e que traga saúde, também alegria e como um direito, né? Da mesma forma que a terra também é um direito, da gente ter moradia e da gente ter condições de sustentar a população brasileira no jeito que ela merece, né? Enquanto população, a sua maioria, que é a que sofre com a mudança climática, e a que merece uma boa comida no prato, que merece uma casa segura, que não sofra com as mudanças climáticas e com as outras mudanças, e essas pessoas consigam ter uma vida digna e construir seus sonhos, né? Então, por isso que a gente fala que a luta climática é o nosso guarda-chuva, né? Porque embaixo desse guarda-chuva tem todas as outras lutas que a gente acredita ser essencial para construir um mundo que seja ambientalmente justo e socialmente justo. Com certeza, aí a gente dá o exemplo trágico, né, de Petrópolis, né, que está acontecendo realmente em várias partes do Brasil durante esse verão todo, né, a gente viu tragédias impressionantes mesmo, e a gente quer te agradecer aqui, viu, Ana Terra, pela tua participação, a gente está no finalzinho aqui do jornal, com a promessa de que vamos te convidar mais vezes para vir aqui, viu, Ana Terra? Para a gente falar mais o que você está plantando. E é tão bom, né, plantar um alimento sem veneno, né, para a gente poder se alimentar aí de uma forma mais saudável. Ana, muito obrigada aqui pela tua participação, um forte abraço, e lembrando, como diz a Ana Terra, entra lá na página do Fridays for Future Brasil, né, Brasil, e tá lá todas as cidades que devem participar, os horários, os locais, tudo direitinho hoje, que a gente está aqui falando sobre a greve global pelo clima. Muitíssimo obrigada, viu, querida? Um beijo para você. Um beijo, eu que agradeço. Falamos aqui com a Ana Terra Pimentel Santana, estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília, UNB, e militante socioambiental no Movimento Jovens pelo Clima Brasília. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.